Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um novo vídeo. E hoje estou aqui para trazer mais um conteúdo para vocês em relação ao Oracle Cloud, tá? Eu gravei vários vídeos no canal referente a esse tema, tá? Se você não assistiu ainda, eu vou deixar o link aí na descrição do vídeo para você assistir, beleza? É um conteúdo bem interessante aí, tá? Então eu recomendo aí para vocês, beleza? Pessoal, esse vídeo aqui, como sempre, vai ser um conteúdo relacionado ao conteúdo anterior do canal, tá? No caso, para acompanhar esse vídeo aqui, eu preciso que vocês tenham essa máquina que eu ensinei a vocês criar nesse vídeo aqui, de como obter VPS ARM 4 núcleos 24 GB de RAM, tá? Eu vou precisar que vocês assistam esse vídeo aqui para poder seguir com esse tutorial aqui, beleza, pessoal? Lembrando que eu já fiz uma versão desse tutorial aqui, só que dessa vez eu vou estar utilizando o protocolo RDP, que é nada mais, nada menos que esse formato aqui de conexão de área de trabalho remota do Windows, tá pessoal? Então, acompanhe o vídeo aí. Se você não é inscrito no canal, aproveite, se inscreva. E no final do vídeo aí, gostar do vídeo, não esqueça de deixar o like. Bom pessoal, vamos começar com o nosso tutorial, tá? Esse tutorial aqui eu vou estar ensinando vocês a fazer a configuração da nossa VPS da Oracle Cloud com o acesso remoto do Windows, o acesso RDP, que é nada mais que esse acesso aqui, tá? É basicamente um acesso padrão do Windows, tá? E ele é bem mais fácil de você estar com, você pode estar acessando de qualquer lugar, tanto no Windows, tanto no seu celular Android também, tá? E se não me engano, no iPhone você também consegue, tá? Eu vou estar deixando o aplicativo aqui para vocês na descrição do vídeo. E eu estarei ensinando vocês a configurar no aparelho Android, tá? Esse tutorial aqui está dividido em várias etapas, tá? Eu recomendo que vocês assistam o vídeo por completo, mas você pode estar pulando para a parte que você quiser também, através da descrição do vídeo. Beleza, pessoal? Bom, pessoal, vamos começar então com o nosso tutorial, tá? Hoje eu vou estar ensinando vocês a acessar a nossa máquina, a nossa VPS que a gente criou no vídeo passado, pelo acesso remoto do Windows 10, tá? Serve tanto para o Windows 10 e eu acredito que o Windows 8, o Windows 7 ainda funciona, tá? Mas esse vídeo é especificamente para o Windows 10 e para o Windows 11, tá? Então, esse acesso remoto aqui é um acesso padrão, tá? Você não precisa instalar nada no computador. Você pode estar acessando essa máquina de qualquer lugar que você esteja, que tenha suporte para RDP, tá? E pode servir também como um computador remoto para você trabalhar aí no seu dia a dia também, tá bom? Então, esse tutorial é basicamente ensinando a fazer a configuração completa. E daí você só vem aqui, digita o IP, conectar, coloca o login e a senha e acabou, não precisa fazer mais nada, tá? E essa configuração também vai servir para celular, tá? Para smartphone. A princípio eu estarei ensinando vocês no final do vídeo a realizar essa configuração no aparelho Android, tá pessoal? Mas ele serve também para iOS, para iPhone. Beleza? Bom pessoal, o primeiro passo aqui do nosso tutorial está conectando pelo PUT mesmo, ou qualquer outro programa que tenha a conexão, né, o protocolo SSH. Então a gente já está conectado aqui. A gente vai fazer a gente vai trocar a senha do nosso usuário Ubuntu, que é padrãozão, tá? Então a gente vai usar esse comando aqui, a gente vai dar um Enter, vai digitar uma senha aí e vai confirmar a senha, pressionando o Enter duas vezes, tá? Digita a primeira senha, dá um Enter, confirma a senha digitada, Enter novamente. Vai aparecer
esse aviso aí que foi atualizado com sucesso, beleza? Por que a gente está fazendo isso? Porque o nosso usuário Ubuntu, por padrão, ele não tem senha, tá? A gente conecta na máquina utilizando o arquivo de autenticação que a gente utiliza no PUT. Então, teoricamente, não tem senha. Então, a gente atribui uma senha que, na verdade, essa senha a gente vai estar utilizando para fazer o acesso ao RDP. Tá? Então, essa senha é muito importante, anote aí em algum lugar. Tá? Bom, agora a gente vai rodar, a gente vai atualizar o Ubuntu, né? Tá? Beleza. Pessoal, a gente vai estar instalando também esse programinha aqui, que é o Task Cell, tá? Não sei se assim se pronuncia, mas esse programinha aqui, ele serve para você poder realizar a instalação de vários softwares ao mesmo tempo, tá? De uma só vez, no caso. Então, no meu já está instalado, mas eu vou dar um Enter aqui. É esse comandinho aí, vai estar tudo na descrição do vídeo, tá? Só você seguir. Esse comando que eu estou colocando aqui de clear é só para limpar a tela, para facilitar para vocês, tá bom? Agora a gente vai utilizar o comando sudo apt-get install xubuntu desktop. Eu vou estar instalando o desktop do Xubuntu, tá? A interface do Xubuntu, que é a mesma coisa do Ubuntu também, tá? Só que o Xubuntu eu acho ele bem mais leve, então eu acho que é bem mais importante, tá bom, pessoal? Vamos dar um Enter novamente. Aí ele vai baixar todos os arquivos, tá? Então essa parte que demora um pouquinho. Bom, pessoal, chegamos aqui na parte de configuração, tá? A gente vai dar um Enter. Aqui é o seguinte, eu vou deixar duas fotos aí. Provavelmente vocês vão estar vendo no canto esquerdo o GDM3 e no canto direito o LightDM, tá, pessoal? O GDM3 ele é mais pesado, tá, na minha opinião, ele é bem mais pesado, ele utiliza um pouco mais de recurso, porém ele é mais bonito. Agora, do lado direito, o LightDM, ele é mais leve e assim, tem gente que acha mais feio. Eu não acho feio. Eu particularmente eu prefiro o Light DM por ele ser mais leve, tá? Então aí fica a critério de vocês. Eu estarei escolhendo Light DM e vou dar um Enter. Bom, pessoal, efetuou a instalação aqui do nosso Ubuntu Desktop, tá? Seria os recursos para nossa interface gráfica, tá? Então agora a gente vai fazer o que? A gente vai fazer a instalação do nosso XRDP, que seria basicamente na verdade é uma implementação de código aberto do servidor RDP do Windows, tá? Então ele, na verdade, ele é responsável para fazer funcionar tudo. Isso aqui é um dos principais programas, então, para poder você estar utilizando no Windows, tá? Então, graças a esse código aqui que a gente consegue estar utilizando. Então, a gente vai digitar esse comando aí, sudo apt-get install xrdp tracinho y e dar um enter. Aqui ele vai instalar novamente. Ok, instalado. Bom, a gente vai fazer mais uma configuração aqui.
para configurar o Ubuntu Desktop como padrão para ele subir. A gente vai só colocar isso aqui, XFCE4 Session. Vai dar um Ctrl X, apertar o Y e vai dar um Enter. Só isso, tá? Se você estiver utilizando o usuário root, ou se você quer utilizar o usuário root também, a gente vai ter que fazer esse procedimento no usuário root, tá? É só digitar aqui, ó, nano, dessa mesma forma, coloca aqui, Ctrl X, Y, Enter, tá? A gente precisa fazer nos dois usuários para a gente conseguir fazer, para a gente conseguir subir, né, a área de trabalho junto com o usuário, tá? Então, se você for fazer mais usuário na máquina, você vai ter que fazer isso individualmente, tá? Para cada usuário que você tiver na máquina. Então, eu já fiz no Ubuntu e no root. Se eu quiser acessar o root, eu preciso definir uma senha para o root também, tá? No caso aqui, eu estou fazendo só para o usuário Ubuntu, por questão de segurança, tá? Quando a gente faz no usuário root, a gente diminui o nível de segurança da máquina. Então, eu não aconselho. Bom, pessoal, a gente vai fazer a configuração dele, do XFCE, para ele carregar junto com o sistema. Então a gente vai estar utilizando esse comandinho sudo -i, vai dar um enter, a gente vai digitar system-stl enable now xrdp. Bom, pessoal, agora a gente vai fazer a liberação da porta 3389, que é a porta padrão do RDP, para a gente conseguir acessar do Windows, acessar do nosso celular, smartphone, tá? Então a gente precisa estar liberando essa porta no sistema e depois a gente vai liberar lá no OrcCloud, beleza? Então vamos lá, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai digitar o sudo -i, para a gente entrar como sudo, como root, e a gente vai digitar nano, etc, iptable, opa, dessa forma aqui, tá? Daí a gente vai vir nessa linha aqui, vai colocar mais uma linha, e a gente vai meio que copiar essa linha aqui, só a gente vai alterar só essa porta aqui, beleza? Vai ficar dessa forma aqui, ó. Aqui 3389 J accept, tá? Vai ficar dessa forma aqui, tá? Vai ter tudo na descrição do vídeo, tá? Se você só quiser copiar e colar aí, não tem problema nenhum, tá? A gente vai dar um Ctrl X, tá? Só confirma aí se tá tudo certinho, dá um Y para salvar e dá um Enter, beleza? Bom, pessoal, agora a gente vai fazer a configuração da porta no nosso OCI, tá? Que é o OrcCloud Infrastructure aqui. Então a gente vai fazer o seguinte, a gente vai vir aqui, instância de tiles, tá? VCN, que é Virtual Cloud Network, vai clicar aqui. A gente vai vir aqui, subnet. Aqui, pessoal, a gente vai abrir o primeiro da lista mesmo, adicionar aqui 0000/0. Aqui você pode colocar RDP, tá? Ele já vai preencher automaticamente. Você pode colocar aqui RDP, Ubuntu, o que você achar melhor. E vai clicar em adicionar, tá? Só isso, não precisa fazer mais nada. Voltando aqui na nossa máquina aqui, a gente vai dar um clear, a gente vai dar um sudo reboot, ok? Vamos aguardar alguns instantes. Aqui é nosso OCI de novo, a gente tem que pegar o IP, tá? O IP da nossa máquina geralmente fica aqui, no IP público.
Vamos só ver se a nossa máquina já carregou. Ó, já carregou, beleza. Vamos fazer a conexão. Só colocar o IP aqui, conectar. Vai aparecer esse aviso aqui, você simplesmente marca não perguntar novamente e apertar sim. Abriu a tela, tá? Eu vou tirar do full screen aqui. Aqui você vai colocar o seu usuário, que é o Ubuntu, e a sua senha que a gente definiu lá no começo do vídeo. A gente vai dar um OK. Bom, aqui estamos na nossa máquina, tá? Essa interface aqui a gente não precisa, tá? Ficar com o punch ligado, a gente pode até fechar se quiser. Ele já fica automaticamente aqui, só você conectar, não depende de nenhum programa, tá? Tem uma configuraçãozinha que a gente precisa fazer aqui, senão ele vai ficar aparecendo toda hora uma tela de bloqueio, tá? A gente vai vir aqui em Application, a gente vai vir aqui em Setting Manager aqui. Tá? Aqui vai ter uma opção de... Deixa eu ver se eu acho aqui. Screensaver, tá? Aqui você pode desmarcar, deixa desmarcado. Lock screen também desmarcado, tá? Deixa os dois desmarcados e dá um close aqui. E é isso, pessoal. Aqui está a nossa interface, tá? Eu acho que não tem nenhum, ó, não tem nenhum navegador. Deixa eu dar uma olhada aqui. Eu já vou dar um bônus para vocês. Vamos instalar o navegador. A gente pode estar instalando, utilizando o terminal aqui da nossa própria máquina, ou a gente pode usar aquele protocolo do PUT, tá? Aí, independente. Vamos instalar o Firefox. Tá? Só jogar esse comandinho aí, sudo apt-get install Firefox. Bom, pessoal, realizou a instalação do Firefox, tá? A gente pode estar acessando pelo menu de aplicativo aqui, ou a gente pode estar acessando aqui embaixo pelo gadget aqui, tá? Vamos encerrar o terminal e o Firefox funcionando. Vamos acessar o Google, vamos acessar o YouTube. Lembrando que o teclado está internacional aqui, depois a gente tem que corrigir isso, tá? Já abriu o nosso canal, beleza, pessoal? Agora a gente vai fazer a configuração no celular, tá? Bom, pessoal, estou aqui com o meu celular, tá? Estou usando o Samsung DeX, mas o conceito é o mesmo, tá? Como que a gente vai fazer agora? A gente vai baixar o aplicativo na Play Store mesmo. É o Remote Desktop, tá? O nome é esse aqui. Vai baixar, é só pesquisar aí, clicar na opção de instalar. Se você utiliza o iPhone, a intenção é a mesma, tá? Você abre a loja de aplicativo aí e baixa esse aplicativo aqui, tá bom? Baixou o aplicativo, abre ele, tá? Pode ser que fique um pouco diferente aí para quem está usando iPhone, mas a lógica é a mesma, tá? A gente vai vir no maisinho aqui, adicionar computador, adicionar manualmente. Aqui, nome do computador, a gente vai colocar o IP, tá? Da nossa máquina. Conta de usuário, a gente já coloca aqui o Ubuntu, se aparecer, já coloca o Ubuntu. Nome amigável, você pode pôr aí, OrcCloud, sei lá, VPS, o que você achar melhor, tá? Pode colocar e a gente vai vir em salvar. Feito isso, a gente clica, vai aparecer o mesmo erro que acontece no Windows. A gente clica aqui nunca mais solicitar conexões com esse computador e conectar novamente. Aqui ele já vai carregar, tá vendo?
No meu caso eu estou utilizando o Samsung DeX, mas no celular aí, no Android ou no iOS, a lógica vai ser a mesma, tá? Então é isso, pessoal. Eu vou até deixar aqui, depois eu encerro, só pra gente encerrar o vídeo. A lógica é essa, tá? Você pode estar acessando de qualquer lugar que aceite conexão RDP. É bem mais fácil do que o método anterior que eu ensinei vocês, tá? Você não precisa configurar toda vez o PUT, instalar o PUT, configurar o PUT para poder acessar a sua instância, né? A partir de agora você pode estar acessando diretamente de um aplicativo nativo no próprio Windows. Então você pode estar em qualquer computador aí, pode ir na sua casa, no seu serviço, qualquer lugar que você precisa acessar a máquina, ou até mesmo do seu próprio celular, e pode estar fazendo esse tipo de acesso, tá? Então é isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado. O vídeo ficou um pouco longo aí, eu até imagino, bem completo mesmo esse tutorial aqui, mas espero que vocês tenham compreendido também, tá? Qualquer dúvida pode pôr no comentário desse vídeo aqui, tá? Comandos, instruções, tutorial inscrito, vai estar tudo na descrição do vídeo também, tá? Redirecionando para o nosso blog. Lá você pode estar pegando todos os comandos também. Tá bom, pessoal? Então é isso, o vídeo de hoje é só. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, dê um gostei aí, se inscreva no canal para fortalecer e aguarde aí os nossos próximos vídeos. Beleza, pessoal? Valeu, um abração e fui!